na capital do papel. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, ouvintes. É um prazer muito grande estarmos aqui de volta ao nosso compromisso de todos os domingos, programa Encontro com Deus e Sua Palavra, Escola Bíblica no Ar. Este programa vai ao ar todos os domingos, no horário das 12 até as 13 horas. Ele tem como compromisso trazer o ensino da Palavra de Deus, utilizando um dos melhores instrumentos na área do ensino, que são as nossas lições bíblicas, produzida pela maior editora evangélica da América Latina, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Em domingos anteriores, nós tratamos do tema a ascensão de Salomão e a construção do templo. Domingo passado, nós estudamos sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão, e a lição de hoje, ela tem como título Acabe e o profeta Elias. E eu tenho o prazer de ter em nossos estúdios aqui para conduzir este tão importante tema, o maestro César, também obreiro da nossa igreja, um professor que atua nas nossas classes de escola dominical. É claro que nós estamos pelo sistema virtual, mas quando presencial é uma das pessoas que atua em uma das nossas classes. Se Deus quiser, logo mais, a partir do mês de agosto, nós estaremos retomando, as nossas aulas presenciais e, com certeza, maestro César, que também é um dos professores da escola dominical, estará ali junto conosco, atuando, na escola dominical. Mas hoje ele nos dá o prazer de estar aqui para estar comentando este tão importante tema que nós trataremos no dia de hoje. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja inspirando, que Deus esteja, sobretudo, instrumentalizando, o servo de Deus na condução deste tão importante tema. Quero, nesse instante, abrir o microfone aqui para que o irmão César esteja assumindo aqui, a partir de agora, os comentários desta importantíssima lição. Deus abençoe. Vou cumprimentá-lo nesse instante, pedindo para que se aproxime aqui e assuma a cadeira central. Vai sorrir, vai cantar, começando. A paz do Senhor, irmão César. Pai do Senhor, pastor Mário Fagundes, tudo bem? Graças a Deus, Estamos bem, César? E com certeza, num domingo tão abençoado como este, em que nós vamos nos ater a este importante tema, falar acerca do ensino da Palavra de Deus, principalmente nesse trimestre em que nós estamos falando acerca do povo de Israel, com base no livro de 1ª e 2ª Reis. Eu acredito que você vai ter subsídio muito farto, para que possa estar trazendo para os nossos ouvintes, quer seja do rádio, quer seja do Facebook, o ensino da Palavra de Deus. César, com você. Pai do Senhor, ouvintes, Deus lhe dê um bom dia, na graça do Senhor Jesus, que você possa estar nos ouvindo esta tarde, passado do meio-dia, e que você possa se deliciar com a Palavra de Deus, e nós possamos, com aquilo que temos, levar ao seu conhecimento um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 3, hoje é dia 18 de julho, e a nossa lição trata-se de Acabe, do rei Acabe, e o profeta Elias. Aqueles que acompanham sabem que a lição número 2 foi a separação do reino entre Roboão e Jeroboão. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi o rei Davi e o terceiro foi o rei Salomão. Só que depois que Salomão veio a falecer,
o reino foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou com o nome de Israel e capital Samaria. Reino do Sul ficou com o nome de Judá, que era uma das 12 tribos, e capital Jerusalém. Muito bem, nosso texto áureo nos diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes, contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Se você prestou atenção na nossa leitura e você guardar no seu coração e praticar somente o texto áureo e a verdade prática dessa lição aqui, você já estaria bem. Porque aqui no texto áureo está dizendo que Deus guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, mas somente para os que amam a Ele, pastor Mário, e guardam os seus mandamentos. Verdade. E a verdade prática diz que todo pecado traz consequências inevitáveis. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1º livro de Reis, capítulo 16, está também em capítulo 17 e capítulo 18. Nós não vamos ler totalmente, porque você tem a sua Bíblia e você poderá ler. Então, nós estamos aqui para comentar a lição. Mas alguns detalhes dessa leitura nos traz o seguinte. No verso 29 do capítulo 16, diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, como eu disse, o reino do norte, no ano 38º de Asa. Asa era rei do reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, o reino do norte, que tinha como capital Samaria, 28 anos. Aí no capítulo 17, já fala sobre quando Elias entra em cena. Diz assim no verso 1: Então Elias, o tisbita, da cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Este era o profeta Elias. Ele nem disse segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. E assim aconteceu. No verso 4 do capítulo 17, Deus diz a Elias, quando Deus pede que Elias se esconde, da presença do rei, e aí Deus diz a Elias: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. No verso 7, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. O ribeiro do qual Elias se alimentava, matava sua sede. Aí no capítulo 18, no verso 17, este rei Acabe, ele era tão inconsequente que ele disse a Elias assim: És tu o perturbador de Israel? Que tipo de pessoa que pergunta para um profeta se ele é o perturbador da nação? Esse era o rei Acabe. No verso 19 do capítulo 18, diz assim, Elias falando: Agora, pois, envia, dizendo ao rei: Ajunta a mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Muitas pessoas, quando falam sobre esse texto, esquecem dos 400 profetas de Azera. Então, não eram 450 profetas reunidos ali da parte do rei, eram 850, e que comiam da mesa de Jezabel. No verso 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo é assim mesmo, como ouve a verdade, se omite na resposta. E o objetivo geral desta lição é asseverar, assegurar, acentuar que todo pecado, como nós já lemos na verdade prática, gera uma consequência. Já adiantando, é por isso que o nosso mundo está como está hoje. Porque todo pecado gera uma consequência, a começar pela saída de Adão e Eva do Jardim do Éden. Todo pecado gera uma consequência. O que é pecado?
Desobediência a Deus. O que é desobediência a Deus? Desobediência à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Na introdução da nossa lição nos diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com uma ímpia, chamada Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, esta profetizada por Elias. Episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Foi como eu disse, que um rei insolente como ele chega para Elias e diz que Elias é o perturbador de Israel. Nosso item 1 fala assim: o casamento de Acabe com Israel. Esta foi a perdição do rei Acabe, filho de Onri. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro, o grave erro, de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O subtópico 2, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Nós lemos aqui o tópico 1 da lição, que tem como título o casamento de Acabe com Jezabel. Nós já vimos no texto, Acabe, o rei Acabe, filho de Onri, ele colocou sua vida, seu reino em perdição, ou uma nação toda, que era a nação de Israel, o reino do norte, por ter se casado com uma pessoa como Jezabel. Aqui nós tratamos muito em nossos dias de hoje como o jugo desigual. Nós não estamos falando de religião, mas estamos falando de um rei que dirigia uma nação que adorava ao nosso Deus Supremo e se casa com uma mulher que adorava deuses com D minúsculos. Deuses, aqueles que a Bíblia diz que nada pode fazer nem por si mesmo, que eram os deuses de Baal e Azera. E Acabe então se casa com Jezabel e, como acontece na maioria das vezes, o pastor Mário, ele passa a conhecer Jezabel depois do casamento. Esse é o mal, né? Aí Acabe passa a conhecer quem era Jezabel. E Jezabel mandou matar muitos profetas, obviamente por não querer ouvir a verdade, ameaçou a vida de Elias e ela ordenou a morte de Nabote, além de ter praticado prostituição e feitiçaria, isso casada com Acabe. Do subtópico 2, eu quero falar apenas para você entender aqui quando dizem ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Muitos evangélicos que estão nos ouvindo esta tarde, vocês conhecem essa história, mas para quem não conhece, Acabe, o marido de Jezabel, tinha interesse por uma vinha, uma plantação de uvas muito bonita que tinha em Israel, que era de um senhor por nome de Nabote. E este senhor, obviamente, não quis vender. E tem muitos motivos. Aliás, eu não preciso ter motivo nenhum para não querer vender aquilo que é meu. Mas ele tinha seus motivos. E Nabote não quis vender para o rei Acabe. E Jezabel, sendo uma rainha muito má, ela ordenou a morte do Nabote com falsas acusações. Depois disse ao seu marido, ele está morto, é só você pegar a vinha agora que a vinha é sua. Esta foi Jezabel. Porém, nossa verdade prática diz que o pecado traz consequência. E aí Elias chega e profetiza para Jezabel que ela não seria sepultada, mas devorada por cães. E assim aconteceu.
Para fechar esse tópico do casamento de Acabe com Jezabel, eu quero ler a última frase da nossa lição, que nos diz assim: Deus é misericordioso, mas, se eu tivesse escrito essa lição, eu colocaria o mas maiúsculo, negrito, itálico, grifado, em vermelho e mais algumas coisas para você entender. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Por isso que nós estamos aqui todos os domingos, Pastor Mário com a Escola Bíblica no Ar, anunciando a palavra de Deus para você, e muitos evangélicos, muitos pastores e presbíteros evangelistas estão aqui. Isso, que Deus é misericordioso, sim, mas que Ele também julga com rigor. Se nós olharmos para as leis seculares do nosso país e de outros países, nós veremos que os juízes absolvem, mas também condenam. Absolvem, sim, quando se considera inocente, mas também condena quando se considera culpado. E Deus não é diferente. Deus é misericordioso. Não existe nenhum ser mais misericordioso do que o nosso Deus. Mas Ele também julga com rigor aqueles que permanecem no mal. Hoje, ainda é dia de você escolher entre o bem e o mal. A síntese do tópico diz assim: novamente, Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Bom, nosso tópico 2 fala sobre o profeta Elias, prevendo a grande seca que houve em Israel, o reino do norte. Não se esqueça que o reino estava dividido e você aprendeu isso na lição passada. Subtópico 1, a intervenção divina. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe, o rei, é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, dos seus pecados diante de Deus. Se você ler os textos, você vai ver a preocupação dele com os animais, porque naquela época os reinos, os reis, os cavalos eram tudo para eles. Então ele tem essa preocupação, o que os cavalos comeriam, o que beberiam, porque os cavalos eram não só o meio de transporte, pastor Mário, como também o meio de guerra. Verdade. Nenhum exército sem cavalos tinha chance contra um exército com cavalos. Haja vista que Salomão também era um grande colecionador de cavalos de marcas famosíssimas, importantíssimas. Então, a preocupação do rei com os animais, até porque muitos animais eram usados para alimento da nação. Se os animais não têm água e não comem, os animais morrem e a nação passa fome. Então, além de não ter água, não teria comida. E aí o rei Acabe estava com essa preocupação, mas aqui diz no último parágrafo desse subitem 1 assim: com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Com certeza, a influência da sua esposa Jezabel, aquela esposa que ele trouxe lá da idolatria, de uma nação vizinha que adorava Deus Baal e Azera. Subtópico 2, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor, ou desobediência. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Então Elias, por amor ao Senhor, por amor à palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, ele enfrenta a falta d'água e alimento. Então, você que está me ouvindo esta manhã, você pode dizer assim: mas se eu desobedeço, tem consequências. Se eu obedeço, tem consequências também? Sim, sim. Só que o que vale a pena é a obediência. Você não tem ideia da diferença entre as consequências pela obediência e pela desobediência.
Se formos olhar para os apóstolos depois de Jesus, desde o primeiro ano lá do nascimento de Jesus, quando começa a contar o nosso calendário, até mais ou menos o ano 300, em torno do ano 300, todos os cristãos eram perseguidos e mortos. Pessoas de má índoles que matavam um cristão era premiada pela nação. Os cristãos passaram gerações em cavernas e fugindo e sendo devorado por leões e outras feras no Coliseu e outras arenas, e ainda eram obrigados humildemente, sem saber manejar uma espada, a lutar contra gladiadores. Esse foi o preço da obediência. Mas tem um hino que diz que cada gota de sangue, pastor Mário, que jorrava ao chão, era uma semente plantada. Graças a Deus, né? Muito bem. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta Elias, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam. Então a obediência tem um preço, sim, mas a bondade e o cuidado de Deus acompanham aqueles que obedecem. Já os que desobedecem, só resta a ira de Deus. Pois o Elias foi alimentado pelos corvos, como Deus lhe prometeu, com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando uma viúva de Sarepta. Para você que muitas vezes duvida da providência, ou da sustentação, ou das bênçãos, ou da graça de Deus, aqui nos diz que Deus ordenou aos corvos que alimentasse Elias, e a seca durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. E os corvos levavam pão e carne 2 vezes ao dia para Elias. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que são os corvos, quem são os corvos. Hoje seria mais ou menos como se fosse os urubus que a gente conhece nas nossas regiões, mas deixa eu falar alguma coisa para vocês sobre os corvos. Se já é surpreendente um pássaro levar alimento a uma pessoa, imagina o corvo. Essa ave não era bem vista naquela época por causa das suas características, que até hoje misticamente ainda existe. Muitos povos antigos, por causa da aparência sombria e do som que os corvos emitem, acreditavam que quando um corvo aparecia era sinal de mau agouro e prenúncio de morte. Você rodando as redes sociais, você ainda vê isso em filmes hoje representando esta cena. Pela lei mosaica, a lei de Moisés, o corvo era considerado um animal imundo, está lá em Levítico 11, 13 e 15, pois se alimenta ou se alimentava de cadáveres em decomposição. Outro aspecto é o fato de serem egoístas. Eles não conseguem dividir seu alimento nem mesmo com seus filhotes. Vamos para o Salmo 147, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, por isso é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. O Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças com harpa, cantai louvores ao nosso Deus. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. E o 9, que dá aos animais o seu alimento e aos filhotes dos corvos quando clamam. Mas não eram os corvos que tinham que dar alimento aos filhotes quando clamam, pastor Mário? Com certeza, né, irmão César? Você vê, e eles, como você bem frisou, né, são tão egoístas que não repartem nem com os filhos. Os corvos não alimentam nem os seus filhotes, mas Deus, pela sua suprema bonança e misericórdia, para garantir a sua palavra, por 3 anos e meio, os corvos levaram pão e carne para o profeta Elias. Amém? Amém. Graças a Deus. Esta é a graça de Deus. Esse é o preço da obediência que eu acabei de dizer. O preço da desobediência é a destruição da sua vida. Mas o preço da obediência é, ainda que em momentos difíceis... Até as aves, né? Obedecem ao Criador. Você vê? As aves que não plantam, que não semeiam, que não regam e que não colhem, que não têm celeiros. Perfeito. Esse é o nosso Deus, irmãos.
Elias acuado, escondido, mas Deus disse: eu lhe sustentarei. Eu faço um parênteses para te dizer nesta manhã, ainda sem terminar a nossa lição, que quem sabe espiritualmente, você possa estar escondido numa caverna. Por consequências da vida, por algo triste que lhe aconteceu, você possa estar escondido. Se você acreditar em Deus, Ele vai te sustentar. Ainda que tenha que usar algo que você nem vai entender, ainda que tenha que usar corvos para levar pão e carne, como usou para Elias, se você invocar o nome de Deus, Ele vai te sustentar. Olha o nosso subtópico terceiro, que diz assim: Deus sempre cuida dos seus filhos. E na casa da viúva, a viúva de Sarepta, que já citamos aqui, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Além de Deus realizar o milagre de corvos levar carne e pão para Elias, Deus agora realiza um milagre na casa da viúva e com apenas um pouquinho de alimento que ela tinha ali, ou da farinha e do azeite, para preparar o alimento, ela faz um bolo para o profeta Elias, que eu imagino que estivesse com muita fome, pastor Mário. Eu imagino. Eu imagino que tenha sido um bolo grande para Elias, porque ele estava com muita fome, mas agora Deus abençoa a vida da viúva e ali não falta mais o pão. Repito, esse é o Deus que está pronto a te sustentar também. Nosso tópico 3 e o último da nossa lição, que hoje é um pouco menos extensa do que as outras, trata-se do encontro de Elias com Acabe. Subtópico 1, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, profetizada por Elias. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que ainda mais graves viessem sobre a nação. Consequências mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. E aí o subtópico 2, e já o último, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Irmãos, jamais este programa aqui será usado para falar de política, mas nós podemos falar de homens que são de Deus e homens que não são de Deus. Homens que podem ser usados por Deus e homens que não podem ser usados por Deus. Pelo menos naquela época, os reis não eram eleitos, os reis não eram votados para estar à frente de uma nação. Vinha de uma hierarquia, vinha de uma família, era filho, era sobrinho, era neto, e acabavam reinando e o povo tinha que simplesmente aceitar. Mas hoje nós temos opções de colocar à frente dos nossos municípios, estados e da nossa nação pessoas que nós temos o direito de escolher através de votos, pessoas escolhidas para dirigir a nossa nação, por que não dizer a nossa vida? E Deus nos dá a graça, e você aí que reclama muito do Brasil, o Brasil é um dos países mais livres do mundo para se viver. E Deus tem sido o nosso Senhor. E Deus tem nos dado da sua graça, porque nós podemos escolher os nossos governantes. Se às vezes as coisas não vão bem em algum momento, é porque escolhemos mal. Mas se escolhemos com oração, com jejum, se escolhemos com sabedoria, se escolhemos nossos líderes à luz da palavra de Deus,
as coisas podem melhorar bastante. Hoje, nós temos, naquela época, o povo não tinha liberdade de escolher, pastor Mário, quem iria liderar ou não, era obrigado a aceitar. Inclusive nós falamos aqui sobre, primeiramente, né, o regime teocrático, né, onde Deus, né, era quem separava os reis, era Deus que constituía, né, os reis sobre as nações. A partir do momento que o povo resolveu, né, pedir ao Senhor, né, a oportunidade deles mesmos escolher, ele disse, tudo bem, já que vocês querem, eu vou dar. E eu até disse aqui, né, que Samuel se preocupou, mas espera aí, Senhor, se tu determinando os reis, eles não obedecem, imagine agora eles próprios escolherem. O Senhor disse, não se preocupe, eles não estão abandonando, não estão desprezando a você, estão desprezando a mim. Olha as consequências, né, César? Então, o profeta Samuel foi o último profeta, juiz e sacerdote da nação de Israel. Perfeito. E o povo começou a reclamar que queria um rei igual às outras nações, que não servia a Deus. E aí... Tríplice função, né? Exato. Samuel foi o último. Então o povo queria um rei, Samuel, amando de Deus, unge Saul. E o povo começa a ter o que merece, né? Porque aí depois, ainda foi ungido por Deus, pastor Mário. Ainda foi ungido por Deus. Verdade, irmão César. Mas isso são consequências das nossas próprias escolhas. Isso, né? mas das más escolhas. Deus queria ser eternamente o rei de Israel. Sim. Deus queria ser o rei. Mas aí o povo queria um rei e teve. E como todo ser humano só é conhecido quando o poder lhe vem às mãos, passado um tempo, o reino se divide. Porque o homem é por natureza ganancioso e alguns são mais do que os outros. O homem não pode ver o poder à sua frente. O homem incita-lhe a mente tomar o poder. E aí as nações começaram a se corromper porque os reis pensavam apenas neles mesmos. E começaram a misturar com outras nações que não serviam a Deus e teve essas consequências. Então, esse terceiro tópico aqui que nos fala do encontro de Elias com Acabe mostra bem o que é um líder de uma nação que não tem Deus no coração. Eu vou ler aqui novamente o último tópico, a sequidão espiritual do rei, porque diz assim: sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. A consciência já não acusa mais. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele, ou seja, todas as pessoas da nação de Israel sofreram junto. Os irmãos sabem muito bem da história, quantas vezes Israel ia para uma batalha e perdia, quantas vezes era saqueada, sabem que foram levados escravos, permaneceram 70 anos na Babilônia, que sofreram, que morreram, que perderam parentes, tudo porque os reis levavam Israel a adorar outros deuses que não fosse o nosso Deus. Verdade. Conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Aqui é a nossa conclusão. Para fechar, irmãos, nós queremos dizer o seguinte. Então, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E o reino do norte, por deixarem de servir ao Senhor, eles foram saqueados, escravizados, levados escravos em outras nações, e nunca mais, até hoje, o reino do norte, que era constituído de 10 tribos, nunca mais eles conseguiram se juntar como nação. Aí alguém diz assim, mas o reino de Judá também foi levado como escravo para a Babilônia, etc. Foi sim. Mas você sabe por que Deus fez com que o pecado contra Deus traz consequências? Eu vou repetir para você entender. As 10 tribos do Reino do Norte são consideradas hoje ainda como tribos espalhadas, como tribos perdidas. Mas Reino do Sul, Judá, com 2 tribos, Deus fez com que depois de 70 anos o povo voltasse da escravidão, porque ali nasceria o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas, que seria chamado o leão da tribo de Judá. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma tarde excelente.
No final desta mensagem, César, me chamou a atenção o que o pastor Pomering escreveu no seu livro, quando ele disse, né, que as intervenções de Elias na vida de Acabe demonstraram o desejo do que o profeta tinha, né, impulsionado pelo Espírito Santo de trazer a luz da palavra sobre o rei e levá-lo ao arrependimento. Veja, Deus levantou o profeta Elias, como levanta nos nossos dias profetas, homens inspirados por Deus, né, com dom de profecia, para muitas vezes corrigir algumas distorções, para fazer com que as pessoas entendam o propósito de Deus para com a sua vida. Isso aconteceu lá com o rei Acabe. Infelizmente, ele preferiu, né, o caminho da desobediência. Pastor Mário, e também mais um adendo aqui, e Deus, quando quer usar alguém, Deus não se importa se você é rico ou pobre, de que família você vem, se a família é abastada ou não. Vamos ser sinceros de que cor você é, onde você nasceu, qual é o sobrenome da tua família. Deus apenas te usa. Olha o que diz aqui um adendo, né, que tem na nossa lição do professor, que diz assim: a semelhança de Melquisedeque, Elias aparece no texto bíblico sem qualquer menção a pai, mãe ou árvore genealógica. Verdade. Sem qualquer menção concernente à sua chamada ou passado de Elias, ele emerge subitamente da cidade de Tisbe de Gileade, com a missão de enfrentar a corrente do baalismo fenício que ameaçava varrer completamente a religião de Jeová, ou seja, o culto a Deus no Reino do Norte. Não, a Bíblia não relata de que família Elias teria vindo. É verdade. Mas quando Deus quer usar, ele levanta de onde ele quer, para onde ele quer, para fazer o que ele quer. Nas suas palavras, né, irmão César? Deus usa quem quer, como quer e da forma que ele deseja. Veja, que Deus abençoe. Maravilha. Uma palavra muito boa, sábia, esta conclusão. Deus abençoe, o maestro César, pela sua contribuição para com o nosso trabalho. Quero, nesse instante, né, agradecer a você que, através do rádio, através do Facebook, está ligadinho conosco nesse programa que tem como propósito, né, levar o conhecimento de Deus, fazendo com que você cresça e enriqueça espiritualmente. Que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão César, pela sua contribuição conosco nesse trabalho, e com certeza nós vamos ter outras oportunidades de estar, né, ouvindo, né, nessa explanação tão importante da palavra do Senhor. Nesse instante, vamos fazer uma oração. Vou pedir para que o irmão César eleve-nos diante do Senhor. Nós te damos graça, Deus maravilhoso, que estamos na tua santa presença esta tarde. É verdade, sim. Nós ouvimos, nós ensinamos, nós aprendemos da tua palavra. Verdade. E nós pedimos que derrame as tuas bênçãos sobre nós, sobre os ouvintes que estão conosco esta tarde. Sim. Que dê da tua graça a cada um, que dê força às famílias que têm perdido seus entes queridos, às famílias que têm membros doentes, que tu possa abençoar grandemente cada um, livrando, Senhor, de todo mal, cobrindo com a tua forte mão poderosa, protegendo, Sim, ungindo com seu sangue, e que tu possa estar conosco. Nós somos gratos pela vida, por mais este dia e por podermos estar aqui para anunciar a tua palavra. Muito obrigado em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Queremos, nesse instante, registrar a presença de alguns irmãos e amigos que estão ligadinhos conosco. Antes, porém, eu quero saudar os irmãos do rádio, também os irmãos do Facebook, né, que estão ligadinhos conosco. Se você gostou desta mensagem, não retenha apenas para ti, mas compartilhe na tua rede social. Vamos formar aqui um grande exército de pessoas que buscam levar o ensino da palavra de Deus aos lares e aos corações dos nossos irmãos e ouvintes. Conosco já Márcio Luiz de Andrade, ele diz assim: Deus os abençoe grandemente, queridos irmãos. Grande abraço, pastor Marinho. Também o presbítero irmão João Correia, ele diz: Deus abençoe, irmão César, estou no trabalho ouvindo. Deus lhe usou poderosamente. Olha aí, César. Um abraço para o João Correia. Muito bem. Também a irmã Irene Cipriano, né? Aluna de todos os domingos, esposa do nosso irmão bispo ali de Ventania, o responsável para a igreja, né, de Ventania. Que Deus esteja abençoando a sua vida, também a vida da irmã Irene Cipriano. Paz do Senhor, pastor Mário Fagundes.
estamos assistindo, eu e o Roberto Bispo, né? Que Deus esteja abençoando este casal maravilhoso, que Deus esteja abençoando o vosso trabalho, né? O vosso empenho na obra do Senhor Jesus. E para o enlevo espiritual desses irmãos já citados, vamos abrir aqui a parte musical do nosso programa com Sara Elias, né? Sara Elias que vai cantar um hino que tem como título Sobrevivi. Diante dos momentos que nós estamos vivendo, desta pandemia, desses problemas que assolam a nação, veja o que acontece. Nós temos que lutar, nós temos que fazer tudo para sobreviver. Sara Farias canta Sobrevivi. Ouçamos.
Damos graças a Deus porque Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Estamos sobrevivendo pela sua misericórdia. Muito bem. Olha aí, temos várias pessoas já se manifestando aqui. Eu vou pedir a colaboração do maestro César para que esteja lendo o nome de alguns irmãos que já estão compartilhando conosco as suas mensagens, dizendo, né, da sua participação em nossa programação. A irmã Maria Rose nos manda aqui uma mensagem no WhatsApp, que está nos ouvindo, que está aprendendo e atentamente. Deus abençoe, irmã Maria. Um abraço para a senhora e a sua família. Também a Mariane, filha do pastor Mirete, esposa do Johnny, estão nos ouvindo, dizendo que estão aprendendo bastante lá. Que Deus abençoe vocês, vos dê graça e muita saúde. Mariane e Johnny, um abraço. E o presbítero João Correia, da Vila Esperança, nos manda uma mensagem aqui, que gostou muito da nossa lição de hoje, e pede para postar no YouTube. Fica à vontade, presbítero João, Deus lhe abençoe por divulgar o nosso trabalho, Deus lhe dê graça. Muito bem, olha, várias pessoas participando da nossa programação, ficamos felizes por isso. Imagine quantos irmãos através do rádio, né? Aqui em Porteira Grande, no Embaú, Ortigueira, Figueira, Curiúva, Tibagi, Ventania, Barro Preto e também na nossa cidade estão ligadinhos conosco, né, irmão César? Isso, o presbítero João ainda disse que para mandar um abraço para todos os motoristas, amigos dele que estão ligadinhos na rádio aqui nos ouvindo, pastor Mário. Lá vai então o nosso abraço, né, César? Isso, grande abraço a todos os motoristas, vocês que fazem um belo trabalho aí para o nosso município, para a nossa nação, Deus os abençoe. Aqui está o irmão José Flair, pastor Mário, dizendo aqui para o senhor, pastor Mário, maestro César, que maravilha de ensino, rico ensinamento, e que Deus abençoe grandemente o irmão José Flair também. Muito bem, Deus esteja abençoando todos os nossos irmãos, os nossos ouvintes, pessoas que amam, né, a área do ensino e que dedicam a sua atenção a este momento em que nós estamos aqui. Muito bem, também quero mandar um abraço em especial ao irmão Valdinei lá do São Luís. Ontem nós pedimos uma pizza ali em casa, né, estava só eu, minha esposa e meu filho Maicon, né, que a família dele está viajando, e o irmão Valdinei falou, o que a senhora é do Fagundes? Ele falou, sou esposa, então diga para ele que eu não perco nenhum programa dele, graças a Deus. O irmão Valdinei do São Luís é entregador da Saborecia. Que Deus continue abençoando você, meu prezado. Fiquei muito feliz por saber que você é um dos nossos alunos da Escola Bíblica no Ar. Para o enlevo espiritual desses irmãos já citado, Júnior, né, canta Mais de Ti. Vamos ouvir. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ver. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Vem forte, eu quero mais de ti.
Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje eu vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração está preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, vai. Eu quero 30 anos. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero mais. Cadê meninas? Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Olha aí, dois ícones da música, né? Incentivando, estimulando o povo a pedir mais do Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos consolando, nos confortando e nos estimulando a estarmos sempre na sua presença. Deus nos abençoe. Muito bem, atenção para este importante aviso. Nós tivemos, nessa semana agora, um momento em que a convenção da Assembleia de Deus do Estado do Paraná, em conjunto com a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, representada pelo seu ministério, tratando da transição, né, de pastores para a igreja em Telêmaco Borba. E assim ficou designado. Pastor Marcos Fogaça assumirá a igreja em Palmeira, ou seja, Palmeira, perfeito. E a sua posse se dará no dia 24 deste mês, no próximo domingo, ali em Palmeira. Próximo sábado, né? É sábado ou domingo? Dia 24. Sábado. No próximo dia 24, ali na cidade de Palmeira, pastor Marcos Fogaça, que estava respondendo interinamente pela igreja em Telêmaco Borba, em decorrência do falecimento do pastor Samuel Azevedo, ele estará assumindo o campo de Palmeira, no dia 24, culto de posse ali em Palmeira, no sábado. E no dia 2, o domingo, né? Não, no dia 1º, então, domingo, nós teremos a posse do pastor Altair, né, que virá de Palmeira, assumirá o campo aqui em Telêmaco Borba. Portanto, desde já, os irmãos estão convidados, né, a ir até Palmeiras, acompanhando naturalmente o pastor Marcos Fogaça, e também estando aqui no dia 1º, domingo, posse do pastor Altair na cidade de Telêmaco Borba. Eu não sei, acho que houve algum equívoco aqui, eles citaram segunda-feira normalmente nós não temos culto, né? Mas nós vamos confirmar isso. A princípio, normalmente essas posses são feitas no sábado ou no domingo. Mas nós traremos esta informação ainda para os irmãos, ok? Que Deus esteja nos abençoando. E nesse instante, para um enlevo espiritual, de quem, César? Quantas pessoas ainda estão aí, né, participando conosco? A irmã Rosilene Cristina nos manda aqui sua mensagem. A irmã Rosilene, que é irmã do evangelista Gilberto, filha também da irmã Irene, pastor Roberto Bispo. Olha aí. Que está nos ouvindo atentamente. Aí o Rivair Pedroso também, grande Rivair Pedroso, pai do advogado Dr. Joab. Um abraço para o Rivair Pedroso. Santiago também da São João, diz que está nos ouvindo aqui. E a esposa do pastor Raimundo Pereira e mais ainda o Edson Nascimento, que nos manda uma mensagem aqui no Facebook.
Deus abençoe as suas vidas. Muito obrigado pela audiência. Estejam sempre conosco. Maravilha. Então, para o enlevo espiritual desses irmãos, Cassiane canta Com Cristo é vencer ou vencer. Vamos lá. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Que é bom dura pouco, nós estamos nos aproximando para o término da nossa programação, já são 13 horas na capital do papel. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos e amigos que estiveram conosco nessa programação. E com relação à questão da posse do pastor Altair, aqui durante a semana nós estaremos confirmando efetivamente, inclusive eu vou ligar para o pastor Vicente Mariano, certo? Para ver se não houve um equívoco na questão da data, e daí nós estaremos confirmando para os irmãos através da programação da Assembleia de Deus durante esta semana. Deus esteja abençoando, né, todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos. Queremos agradecer desde já, né, a participação do nosso comandante técnico aqui, Murilo, que é o Murilo, né? E também agradecer Maestro César pela sua contribuição e colaboração. César, você sempre será nosso convidado para estar aqui, né, nos ajudando na administração da palavra. No próximo domingo, né, nós estaremos de volta aqui, se Deus disser que sim. Tenham todos uma semana de muita paz, de muita alegria, debaixo da proteção daquele que tudo pode, daquele que tudo é. Todos sejam abençoados pelo Senhor. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus disser que sim. Amém, irmão César? Amém, pastor Mário. Um abraço ainda para Luiz Cláudio, que está nos ouvindo aqui, Evaldo Schustenberg, e que Deus os abençoe grandemente. Muito bem. Deus abençoe. Louvo a Deus por você que esteve através do Facebook conosco. Tenha uma semana de muita paz e muita alegria. Que Deus abençoe na sua vida física, na sua vida familiar, espiritual, né? E também empresarial para aqueles que atuam nesse segmento. Deus abençoe.